Isso, cara. Ó, ontem foi quinta e teve jogo, Corinthians e Grêmio. Sim. O Bidon, o primeiro gol dele, ele já tinha feito um segundo, acho que ele fez um golzinho e aí voltou a marcar. Que golaço, hein? Tá bom o empate pro Timão? Bidon foi Jogando tema fora de casa? debate na nossa transmissão, né? Porque Debate positivo? o pessoal não concordou sobre a qualidade do Bidon. Eu não acho um baita de um jogador, não acho Eu que é acho um cara bom muito jogador, diferenciado. Mas acho que ele é importante, pode ser importante pro Corinthians, que ontem tava muito desfalcado, né? Apesar do jogo de muitos desfalques pro Corinthians, sem o Depay, sem o Yuri Alberto, sem muita gente, tem alguns pontos positivos. Acho que o Corinthians não foi de todo mal, não. Apesar desse empate fora de casa contra um Grêmio que é fraco, mais fraco que o Corinthians, mas tinha mais jogadores à disposição. O jogo não foi péssimo não, viu, Martelli? Apesar da gente esperar uma vitória do Corinthians, até pela fase que vem melhor do que o Grêmio, acho que foi um jogo interessante. Você pegar aqui, cara, o Corinthians jogando com Rian, Thales Magno, que não são titulares, Héctor Hernandes, gente. Eu não sei, sinceramente, o Romero jogou contra o Brasil, pelo que eu lembro, ele não entrou. Assim. Jogou. Tá, mas não entrou como titular. Jogou o quê? 10 minutos? E não 15? errou um passe. Quanto que ele jogou? 20? 20 minutos, tá. Como é que o Romero não é titular? Jogou terça-feira, 20 minutos. Em São Paulo, tá? Não foi no Paraguai. 20 minutos. E como é que ele não é titular nesse time é o Héctor Hernandes? Essa coisa eu não entendo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Realmente, tava desfalcado, né? Tinha pouco. O Coronado nem entrou, gente. Coronado nem pra entrar em campo. O que tá acontecendo? Nem entrou em campo. Aí você coloca o Charles, que o Charles era, né? Na época do Ramon, era Charles e Charles e Charles. Aí o Schwein-Charles. Aí mandaram o Alex Santana pro Grêmio. Porque, pô, chegou uma proposta, acho que não contamos com ele, tudo bem. Não contamos com ele, mas deixa o Charles. O cara não consegue jogar como titular nesse jogo que não tinha ninguém. Jogou o Rian. Quem mais que tava lá? Eu não sei quem é. Dieguinho? Tudo da base, desculpa, né? Não sei no bom sentido. Nada contra você, Dieguinho, mas é pessoal que não tava sendo relacionado. Então, Dieguinho e Kaique. Kaique, Ferrari. Aí tem quem que é esse... Ah, tá. Léo Maná, Hugo, beleza. A zaga, mais do mesmo, Kaká e André Ramalho. O Félix Torres, imagino que teve alta minutagem na data FIFA. Pô, Coronado não consegue jogar, gente. O Choca... O Choca, pô, mas foi do céu ao... Não vou dizer inferno, mas foi do céu ao enfim... Ao ostracismo. Tipo isso. Chegou a ser titular do Corinthians. Então tem algumas coisas aqui que a gente ainda precisa entender. Essa história do Dorival, evolução, o time está em evolução, comemorou empate, beleza. Não perdeu pro Grêmio, show. Mas os caras ficaram 10 dias treinando, Fabiane. É verdade, foram 11 dias ao todo, porque o Corinthians ele joga num domingo contra o Vitória e volta só ontem pra jogar contra o Grêmio, né? Mas assim, eu vou concordar com a análise do Miliose aqui, eu acho que o Corinthians mostrou alguma evolução, sim. Eu acho que o primeiro tempo do Corinthians foi bom, eu consegui ver o VT do jogo depois, eu tava na cobertura do São Paulo, consegui acompanhar um pouco mais tranquilo, né? E o Corinthians criou chances contra o Grêmio, e assim, a gente sabe que os times do Mano Menezes, eles sempre são muito defensivos, né? E não costumam ser permissivos ao adversário pra criar chances. O Corinthians criou chances, teve bola na trave, teve lance cara a cara, o Bidon ter feito um gol foi importante pra ele, eu vou na contramão dos amigos, eu acho ele muito bom jogador. Eu gosto do Bidon. E eu acho que é um cara que deve ser negociado com um clube grande da Europa nessa janela, pelo menos essas as informações que vão chegando. Enfim, eu acho que o Corinthians deu um recado positivo e Coronado, o Dorival, ele até abordou esse tema depois, e ele deixou claro que foi uma opção técnica mesmo a não utilização do Igor Coronado. Isso aí preocupa. Exatamente, porque ele opta pelo Kaique e pelo Dieguinho, que são dois jogadores mais ou menos da mesma posição, e o Coronado passa os 90 minutos no banco, é um pouco estranho. Aí eu vejo alguns torcedores do Corinthians falando nas redes sociais que o Coronado realmente é o estágio de aceitar que a contratação não deu certo. E então transformá-lo em uma moeda de troca para tentar corrigir o problema. A questão é, o Igor Coronado tem contrato com o Corinthians até fevereiro. Então, qual time que vai... Passou... 2 anos. Fevereiro de 24 a fevereiro de 26. Essa tese aí do torcedor, eu volto a dizer... eu vi o Coronado muitas vezes jogar no Al Ittihad, porque, né, é um produto da casa, fiz vários jogos. Ele sobrava, não é que ele jogava bem, ele sobrava. Ah, é um campeonato diferente, claro. Se você botar o Al Hilal hoje no Brasileirão, ele disputa pra ganhar o título. Falo isso com toda a tranquilidade do mundo. No Brasileirão, o Al Hilal... Achei polêmico. O Al Hilal disputa o título. Os caras não estão lá acabados. Os caras não estão... Poucos times, tá? Tem vários times que tem uns caras, enfim... São 5 times, né, do enfim, fundo árabe. O Al Hilal disputa, eu acho que não conquistaria o título, acho que seria ali um G4,
mas brigaria porque os caras não estão acabados lá. O Coronado, ele sobrava. Eu realmente ainda não entendo esses casos de jogador que decaem de uma forma abrupta assim. Eu realmente não entendo, não entendo. Calendário, né, Martelli? Será que é só isso? Eu acho que pesa muito, cara. Eu lembro de ter conversado com uma então pessoa... bota ele quarta e quarta. Domingo e Eu domingo. lembro que eu conversei com uma pessoa da comissão do Antônio Oliveira no passado, e ele falou pra mim assim, cara, o Coronado que a gente quer é pro meio de 25, começo de 25, isso no começo de 24, porque realmente a demora pra se adaptar foi muito complicada. Ele nunca tinha jogado profissionalmente no Brasil. Ele saiu com 12 anos do Brasil pra Inglaterra, jogou no Milton Keynes da Inglaterra, rodou Palermo, Malta... E aí foi parar na Arábia Saudita. Então é praticamente um estrangeiro. O que pesa ele é um cara caro. O Corinthians chegou a pagar 2 milhões por mês pra ele no ano passado, porque uma parcela de luvas ainda tinha que ser depositada. Nesse ano ele recebe mais ou menos R$1 milhão por mês. E é difícil negociar. Eu acho que isso ele já falou, que se ele for sair do Corinthians não vai ser pra clube brasileiro, que ele vai pro estrangeiro de novo. E ele tem mercado na Arábia Saudita. Então acho que se o Corinthians quiser negociar o Igor Coronado, é pensar em mercado de fora e não em mercado nacional. Mas o Coronado, o que me deixa Temos que fazer intervalo, vai, incomodado Bruno. nessa questão Faz é porque estilo ele narrador. quando ele joga, dificilmente ele joga muito mal, cara. Eu acho que ele fez ótimos jogos. Eu acho ele no ok. Corinthians. É que a exigência pelo salário que fica Pode muito alta. ser, mas enfim, mostrou qualidade. Acho que ele é acima da média em alguns quesitos. Acho que o pessoal às vezes não teve paciência e tudo bem, o cara não deu certo, mas eu ainda apostaria um pouco mais no Coronado, até por ser um cara de uma posição carente. O Corinthians pode, quem sabe, perder o garro em algum momento na temporada, daqui pra frente, não sei. E o Coronado cumpre bem essa função. Eu acho que poderia apostar mais. Pra quem me acha maluco,